primeira pergunta é: o que o pastor acha do método histórico crítico? Boa pergunta. Lembro que no início da nossa palestra hoje a gente trabalhou a questão de que em toda a história da metodologia ou do método de interpretação das Escrituras, o que estava em mente era a ideia de que a Bíblia não é um livro comum, como qualquer outro livro, e que, portanto, eu não poderia ter um método universal, o mesmo método que eu uso para ler, por exemplo, os códigos de lei, os códigos canônicos medievais, ou o texto de Platão ou de Aristóteles. Não pode ser o mesmo método de ler as Escrituras, porque as Escrituras estão numa outra instância, num outro patamar. Então isso os próprios protestantes já reconheceram. Dan Howell, quando escreve a hermenêutica sacra, ele está preocupado exatamente com isso. O método de interpretação das Escrituras tem que ser apropriado ao entendimento de que as Escrituras, ela é a palavra de Deus. O método histórico crítico, ele é produto do criticismo alemão. Um filósofo que era pietista, chamado Immanuel Kant, foi quem desenvolveu o criticismo na história do pensamento. Ele escreveu, por exemplo, Crítica da Razão Pura, Crítica da Faculdade do Juízo, Crítica para lá, Crítica para cá. Então, daí, com Kant, vai surgir várias obras que vão receber essa terminologia, crítica. E o que pressupõe a crítica? Pressupõe aquilo que está na base do pensamento de Kant, que depois vai se traduzir para toda a história da teologia moderna, principalmente a teologia moderna. Que a ideia é o seguinte: Kant se faz a pergunta: por que física e matemática elas podem ser ciência e a teologia não? Aí ele vai dizer: por causa do método. O método racional, crítico, pode se aplicar à matemática e etc., mas ele poderia ser aplicado à teologia? Parece que não. O que vai acontecer a partir de Kant é que todas essas tentativas de ter um método universal para ciências, um método universal para análise de texto, vai surgir com o movimento da chamada alta crítica, que não recebe o nome de alta crítica à toa, entende, gente? É uma herança desse iluminismo, desse pensamento racionalista de Kant, e que vai influenciar a teologia de uma tal maneira em que vai se procurar um método que possa dar conta das Escrituras, ou que possa se dar conta do texto bíblico, mas a partir de uma metodologia universal, usando elementos e aparatos e metodologia crítica, ou seja, os mesmos métodos que são usados para interpretar, por exemplo, a Odisseia, a Ilíada de Homero, ou a Teogonia de Hesíodo, ou interpretar qualquer livro de Cícero, obra de Cícero, deve ser aplicado também às Escrituras. Esse tipo de metodologia parte do pressuposto, em primeiro lugar, de que a gente precisa se distanciar do texto, como aquele primeiro comentador, de que a gente não pode olhar para o texto com os nossos pressupostos, de que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, de que ela tem um significado e de que este significado é dependente da intenção do autor. O método histórico crítico vai ser uma reação a essa metodologia apresentada desde a Reforma, que considera os pressupostos teológicos baseados na inspiração da Escritura e na intenção autoral como base do significado, chamado método histórico gramatical. Vai questionar isso, vai dizer: não, esse método não corresponde ao nosso tempo de modernidade, porque ele não respeita o princípio da universalidade do método. Porque o método histórico gramatical, o método dos protestantes, só serve para analisar o texto bíblico. A gente precisa aplicar um método que sirva para todos, e é por isso que o método histórico crítico acaba sendo um método que não respeita o padrão da Bíblia como palavra de Deus, como autoridade máxima, e dá um tratamento desrespeitoso, eu diria, ao texto bíblico, que não o considera no seu devido valor. Então, eu vejo o método histórico crítico como um desvio
no caminho da interpretação das Escrituras e como uma dificuldade que vai simplesmente afastar o pregador do seu objetivo último, que é interpretar as Escrituras a partir do significado do texto, entendendo que o texto tem um significado que transforma a vida da igreja. Então é isso. Próxima pergunta. O que fazer com palavras baseadas apenas em um versículo bíblico e que o pregador usa para justificar a sua mensagem? Talvez a ideia do texto fora do contexto, de pegar um versículo só, mensagem temática. Essa pergunta ela ajuda a gente a esclarecer e a pontuar até uma das coisas que a gente falou, né? O perigo de a gente simplesmente pegar e fazer isso. Sabe quem trabalha isso de maneira muito legal? É o D.A. Carson, num livro que era a exegese dos falácias, ficou como agora? Os Perigos da Interpretação Bíblica. É um livro fantástico. O que ele faz? Nesse livro, tem aí na nossa livraria lá. Enfim, é um livro publicado por Edições Vida Nova. E esse livro é muito interessante porque ele trabalha algumas falácias ou erros que a gente poderia cometer na interpretação da Bíblia, tentando se basear apenas numa explicação de um significado de uma palavra, sem levar em consideração todo o seu contexto e toda a sua aplicação no geral. Então, esse é um dos grandes perigos da interpretação bíblica, quando a gente dá ênfase a uma palavra e a gente vai buscar nessa palavra todo um significado filológico, ou seja, vai buscar a origem da palavra lá na antiguidade, né? E aí a gente vai tentar transmitir isso e acaba dando errado. O exemplo clássico, inclusive é um exemplo que o Carson trabalha no texto, é o exemplo daquele texto de Atos, né? Ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele pega aquela palavra, poder, né? Dinamis, e fala, bom, dinamis, daí vem dinamite, e então daí a explosão. E aí a ideia de que, então irmãos, recebereis o poder de Deus, será assim, o poder de Deus como uma dinamite, como essa coisa que explode e alcança diversas proporções. E, enfim, ele tenta mostrar que nem sempre o sentido da palavra que a gente vai procurar lá na etimologia, como ela surgiu, é o sentido tal como a gente usa, ou a gente poderia usar no contexto bíblico. Vou dar um outro exemplo que fica mais simples da gente entender no nosso contexto. Por exemplo, alguém que vem de outro país e vem morar aqui no Brasil, um alemão, por exemplo, e aí ele começa a aprender a língua de nossa cultura. Aí, de repente, ele vê alguém falando: puxa vida, que saudade da cidade maravilhosa. Quando eu falo cidade maravilhosa, o que você entende? Tá vendo? O alemão, ele vai ficar perdido. Ele vai falar: que cidade? Todas as cidades aqui do Brasil são maravilhosas. Por quê? O que está faltando para ele? O entendimento de que aquela expressão, embora signifique cidade maravilhosa, no nosso contexto cultural ela não tem esse sentido. Ela significa simplesmente Rio de Janeiro. Gente, a mesma coisa acontece na Bíblia. Por isso é importante o estudo do contexto. A gente precisa entender a palavra em seu. Outra pergunta aqui interessante é a seguinte: pastor, de que forma a interpretação equivocada das Escrituras afeta na divisão das igrejas? Dando alguma dissensão aí. Muito boa essa pergunta. Talvez a maior parte de nossas dificuldades de relacionamento, né, sejam por causa das divergências em nossas interpretações. Tem um ditado, eu não sei qual é a origem dele. Alguns dizem que ele tem a sua origem na Idade Média. Eu já procurei essa origem em vários lugares, eu sempre vejo citação de citação, mas é uma ideia bem geral e amplamente citada, que alguns de vocês aqui devem conhecer, que diz assim, né? Nos essenciais, unidade. Nas questões secundárias, diversidade. Em tudo, amor.
Essa maneira de lidar com as questões de interpretação é muito interessante, porque ela entende que existem passagens no texto bíblico em que o sentido, o significado está muito preciso, mas existem outras possibilidades em outros contextos, e às vezes a gente briga por causa desses contextos. E a pergunta que a gente às vezes deveria se fazer é: em que medida esses textos e essas discussões, elas não seriam periféricas, uma vez que o significado do texto como um todo é algo muito mais importante e mais crucial na vida da igreja. Também reconheço que a gente não pode simplesmente achar que porque um dia a gente pregou um texto de forma errada, ou a gente errou em nossa interpretação, porque a gente não conseguiu entender o texto como ele de fato era, de que as pessoas de alguma forma não puderam alcançar, então não puderam chegar até Deus. Eu costumo entender que existem duas questões muito diferentes aí. Uma questão é a nossa responsabilidade enquanto pregadores, e isso coloca a gente debaixo do juízo de qualquer interpretação errada que a gente faça. Nenhuma interpretação errada que a gente faça, ela pode ser de alguma forma colocada de lado como não sendo perigosa. Por isso a atividade no púlpito, na pregação, no ensino, ela é muito séria, porque se a gente prega a palavra de Deus de forma verdadeira, o problema não estará mais em nós, o problema estará em quem está ouvindo, concorda? Então, nesse sentido, nosso comprometimento é com a verdade do texto, o sentido do texto. Só que nem sempre a gente consegue alcançar o sentido tal como ele está no texto. Às vezes a gente leva tempo. Esse livro Espiral Hermenêutico, ele fala disso. Ele fala que às vezes você atinge o sentido do texto, mas você não consegue atingir o âmago o todo do texto. Então você pegou apenas uma parte do que deveria ser visto. Então, por isso que a gente vai estudando uma vez, duas vezes, como se fosse uma espiral. Só que ele diz assim, preste atenção, minha espiral não é como uma espiral cíclica, né? Ela é cônica, ela é assim, ó. Ela vai espiralando, mas não é ad infinito. Você vai lá uma vez no texto, vai entendendo até chegar no significado do texto. Às vezes a gente leva anos estudando um texto, gente, e essas voltas, elas vão levar a gente até o significado do texto. Às vezes a gente está um pouquinho longe, às vezes a gente está um pouquinho mais perto. Então, às vezes a gente precisa se perguntar se a maior parte de nossas discussões, elas não estão nessas intensidades com relação à verdade do texto. Mas uma coisa a gente não pode deixar de lado: o fato de que a igreja não pode negociar o significado do texto bíblico. Isso a gente não pode negociar em nenhum momento. Quarta pergunta: quais os desafios que a igreja atual enfrenta em relação à sua metodologia de pregar a palavra? Tem um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. O título é curioso, chama-se O Poder Através da Oração, de um pastor chamado E.M. Bounds. Ele abre o texto dizendo assim: a igreja procura cada vez mais métodos melhores. Deus procura cada vez mais homens melhores. E homens melhores oram. Quanto tempo se leva para preparar um pregador? Quanto tempo se leva para ser homem? 20 anos? Não espere preparar um sermão em 15 minutos, quando para se preparar um sermão deve-se levar uma vida inteira. Então é muito interessante quando ele fala sobre essa questão do método. A gente está sempre procurando um método melhor, quando a questão não é o método, a questão é quem eu sou. Não é como eu vou fazer, a pergunta é quem eu vou ser. E se o dom que a gente tem
é um dom dado por Deus para a pregação da palavra, se a gente tem a convicção disso, a gente não vai conseguir dedicar nosso tempo para outra coisa, senão para preparar a palavra de Deus. Se hoje o nosso púlpito é pobre, é porque há pouca convicção do que significa ser um pregador, e não de qual método seria o melhor. O que a gente precisaria, na verdade, é entender que quando a gente tem o dom da pregação, a gente não consegue dedicar outro tempo de nossa vida senão o estudo da palavra. E o melhor método é ser lido pela palavra. E para ser lido pela palavra, tem que sentar e ler. E isso leva tempo. Em 15 minutos, a gente não vai conseguir aprofundar o texto. Eu termino com aquela imagem que Jesus diz. Eu acho que Jesus coloca as coisas de maneira muito simples quando ele diz: imagine duas casas, não é? Você olha, aparentemente as duas são iguais, mas quando vem a tempestade, o que acontece? Uma casa fica em pé e a outra cai. Qual é a diferença? Uma cresceu para baixo. A gente precisa de pregadores que cresçam para baixo, que desapareçam primeiro, que sumam primeiro, que construam alicerces, que não se preocupem em aparecer sem antes estar pronto, que não se preocupem em manifestar quem é, onde eu estou, onde eu vou, que se preocupem em primeiro lugar em fundamentar suas raízes, fundo, lançar o fundamento, construir a casa sobre o sólido fundamento. E para isso, a gente precisa desenvolver a arte do desaparecimento. E tem um livro, você não pode passar dessa vida para outra sem ler. E ele fala sobre a arte do desaparecimento de uma maneira impressionante. Chama-se Na Dinâmica do Espírito, do J.I. Packer. É um livro que você não pode passar dessa vida para outra, se você quer aprender a desaparecer para que o Senhor apareça em toda a sua pregação. A última pergunta. E eu quero avisar que tenho umas 3 perguntas aqui na minha mão. Eu estimulo a esses irmãos que escreveram as perguntas, pastor Gutenberg em Pimentão, e um outro irmão que não escreveu o nome dele, que procurasse depois a mim para me dar o seu e-mail, porque acho que merecem resposta posterior do pastor Jonas, tá bem? Vamos lá então. De acordo com o texto que foi lido, Lucas 15, 3 a 7, nós não podemos aplicar então esse texto, esses versículos à família. E o versículo 8 a 10, não podemos aplicá-lo no ministério pastoral, etc. Quer dizer, como fazer então essas aplicações, já que tem um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Chama-se A Espiral Hermenêutica. Ele diz o seguinte: a hermenêutica começa com a exegese, estudo sério da palavra. Reverendo Augusto Nicodemos diz que a exegese é o trabalho da cozinha. Quando alguém vai na sua casa e você convida alguém para comer um bolo que você fez, você não leva a cozinha para ele na sala, né? Minha esposa disse que eu sou um desastre na cozinha, apesar do meu bolo ser gostoso. Então, o último lugar que você deveria levar alguém é para a cozinha, porque a cozinha é esse lado da exegese. A cozinha é o trabalho do teu suor para entender o significado do texto. Mas a hermenêutica não encerra na cozinha. Você precisa entregar o bolo, você precisa pregar. E um dos fundamentos da pregação é a aplicação. O Grant Osborne, uma das teses curiosas desse livro, que se chama Espiral Hermenêutica, é a seguinte: ele fez toda a exegese, todo o trabalho, exatamente como a gente fez aqui, estabelecendo esse critério para a exegese. Primeiro, vamos identificar o gênero, qual é o tipo de texto que a gente tem da Bíblia em nossas mãos. Vamos estudar o contexto histórico e o contexto literário, que estes 3 determinam o sentido do texto. Achamos o sentido do texto lá, a nossa preocupação é: puxa, como é que eu trago aquele significado que está lá para os nossos dias, a fim de que ele
cause o mesmo impacto que causou lá aos nossos corações hoje, aqui e agora. Ele diz: existe uma matéria maravilhosa que trabalha com aplicação e que pode ajudar a hermenêutica. Que matéria é essa? Homilética. Aí o que ele fez? Foi pesquisar os manuais de homilética para ver sobre a aplicação, não é? Como é que eu aplico o texto, como é que eu desenvolvo a aplicação do texto. E ele ficou desesperado, porque os manuais de homilética não davam conta do que é aplicação. Trabalhavam tudo do sermão, trabalhavam os 3 tipos de sermão, trabalhavam a importância da construção da afirmação teológica, da sentença de transição, dos famosos 3 pontinhos ou coisa do gênero, enfim, trabalhava tudo. Mas na hora da aplicação dizia o seguinte: olha, o texto você pode aplicar com qualquer coisa. Não, peraí, você não pode aplicar o texto com qualquer coisa. Se o significado, meus irmãos, é o seguinte: se o texto tem um significado, a aplicação do teu texto deve estar a serviço do significado. A gente não pode pregar nossas opiniões no texto, a gente tem que pregar o que o texto está dizendo. É uma tarefa de humilhação, sim. O texto está aqui e você está de joelhos lendo ele, olhando para o texto, se submetendo ao texto. A gente tem que aprender que a gente não tem a mensagem nos é dada, e a gente vai ser aprovado se a gente pregar o que a mensagem está dizendo e não o que a gente acha da mensagem. E aí ele disse: meu Deus, e agora? Como é que eu vou achar, como é que eu vou explicar a contextualização, que é o desfecho de toda a minha estrutura de hermenêutica nesse livro? Sabe onde ele foi achar, irmãos? Nos manuais de missiologia. Os missionários ensinaram a Osborne a contextualizar o texto e entregar o texto em forma de pregação, porque ele percebeu nos missionários a preocupação cuidadosa em ler um texto e comunicar esse texto, a verdade desse texto, numa determinada cultura. Então ele começou a estudar os manuais de missiologia. E é esse conselho que eu gostaria de dar aqui, porque eu tenho seguido esse conselho e tem me ajudado muito. Leia os manuais de missiologia. Todos eles vão apresentar para a gente ideias, ajudas, enfim, de como a gente pode aplicar o texto e do porquê vale a pena ser fiel ao texto e aplicar apenas o que o texto está dizendo, não nada mais do que isso. Amém. Aprendemos nesta tarde que o livro que você não pode passar desta vida para outra sem ler é a Bíblia, não é isso? Nós teremos um intervalo de 50 minutos. Vamos começar, já que todos estão aqui, né?